salve rapaziada, muito bom dia, acordando aqui, vamos ali fazer uns 10 km, que hoje tem treino, e ó, vou usar essa máquina aqui hoje, hein, daqui a pouco eu conto pra vocês um pouquinho como é que foi a experiência com ele. E aí galera, 7h05 da manhã, sábado, e bora lá. Aquecimento feito, agora a gente vai fazer um progressivo, 5, descansa um pouquinho, depois mais 5, beleza? Lembrando, daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia muito massa. Valeu, bora! 3 até agora. Acho que não vai dar pra mostrar, mas o dia hoje tá bem bonito. E falta só mais 7. 2 até nosso destino pra descansar um pouco e voltar com mais 5. Bora! Falei que eu ia fazer 5 e descansar. Só que na verdade eu fiz, não sei se vai dar pra mostrar, eu fiz 6 aqui, ó. A distância acabando que ia bater na metade, onde é que eu queria parar. Aí eu fiz 6 e vou descansar aqui uns 10 minutinhos, já que a gente pega mais 4, aí fecha. Primeiras impressões do tênis até agora, eu sinto que o meu grau de esforço para chegar num pace que com outro tênis eu teria que esforçar bem mais. Esse que eu tô usando hoje, o Drive, o Adidas Drive RC, ele realmente te poupa esforço, sabe? Pelo que eu tô percebendo nele. Então, eu tô correndo a 4h40, 4h45, só deixando ir. Coisa que com outro tênis que eu tenho, geralmente eu tenho que colocar um pouco de força a mais e sinto a diferença. Mas nesse caso aqui, cara, muito bom. Chegamos nos 8. Eu só quero que o treino acabe. Bora! Falta mais 2. Se eu fechei 8 até agora, bora fechar os 10. Finalizado. Eu falei que ia ser só 10. Errei a rota. Tive que fechar com 11. Muito cansado. E aí galera, vocês estão bem? Vocês acabaram de acompanhar comigo agora como é que foi meu sábado, como é que eu comecei meu dia hoje com uma corrida. Acabei errando a rota, a ideia era fazer 5, depois mais 5, mas acabei fazendo 6 e fechando com 5, que deu um total de 11 km. É muito interessante que logo após o treino eu acabei recebendo uma mensagem de um amigo. Ele mandou uma foto, né, antiga, que tinha eu, ele e mais alguns outros amigos, e começou a bater uma reflexão. E eu juntei isso com o fato, né, de eu ter começado a correr. Às vezes muitos de vocês querem correr, queriam começar, mas fica ali naquela dúvida com qual tênis, aquela coisa toda. E na verdade é uma coisa, entre aspas, simples, né, de se fazer. É colocar o tênis e começar, né? Não tem segredo. Claro que seus objetivos e tudo. Mas, especialmente no meu caso, eu tava numa fase ali que eu tava um pouco estressado em alguns momentos, coisas pessoais, e eu comecei a caminhar na parte da tarde, depois do trabalho, e foi nesse momento que eu comecei a tomar um gosto. Eu tava sentindo que a corrida ela era capaz de me ajudar, né, colocar alguns pensamentos em ordem, a desenvolver ideias. Então eu fui percebendo que aquilo ali começou a me fazer bem, mas sempre buscando a parte mental, né? Que é uma parte que eu percebo que a corrida ela é transformadora. Às vezes a gente fica ali se comparando com o influencer que está correndo tantos quilômetros a tal pace, mas na verdade, cara, o principal foco, sabe, na minha percepção, assim, com mais de 1 ano já de corrida, quase 2 anos, é a questão
do seu crescimento pessoal a cada dia. Então a corrida, ela vai te desafiar, como vocês viram no treino que eu coloquei. Eu corri muito forte. E aí você vai ganhando resistência mental, você vai entendendo que, assim como a vida, a corrida você vai desenvolvendo aos poucos. Então, às vezes, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo de uma forma mais rápida, mas na realidade, cara, como a corrida é assim na vida, a gente precisa ter pequenos progressos, né? Às vezes a gente pode não olhar esses progressos diários e querer logo a gente conseguir correr rápido em pouco tempo de treino, ou até mesmo querer começar um projeto novo na sua vida e querer que aquilo ali vira de um dia para a noite. Não é assim. Então a corrida, ela me ensina muito isso todos os dias. Que há um ano atrás eu corria num pace muito alto, e hoje o que eu faço, o pace que eu corro hoje, nos RPs que eu bato, eles são fruto de um trabalho diário, né? De uma construção de pequenos processos, pequenos passos que me fizeram melhorar progressivamente, né? E isso a gente pode incluir muito na vida, como eu estou dizendo. Mas o segredo está no hábito diário, no esforço diário. Dia após dia a gente vai vendo pequenos resultados. E quando a gente vai ver, cara, é isso aqui, ó. Os resultados, eles alavancam. E eles são surpreendentes. Então hoje eu já corri meia maratona, já faço 20 quilômetros, não fácil, mas hoje o que era algo impossível para mim eu consigo realizar. Às vezes eu estou um pouco cansado, às vezes no final da tarde, no final do dia que eu trabalho. Aí eu viro e falo assim para algumas pessoas: poxa, eu vou ali descansar a mente, eu vou correr. E aí o pessoal: poxa, mas você vai correr, cara, você vai cansar demais e tal. Mas na realidade tem uma frase que eu gosto muito, que quando a gente vai correr, que eu falo assim, que a corrida é um momento que o corpo cansa, mas a mente, ela descansa. E para mim isso é muito real. Às vezes você tá com alguma dificuldade, algum problema, então você vai correr, vai cansar, mas sua mente, ela tá tão focada em sobreviver ali naquele momento que você não tem tempo de pensar em outra coisa, né? A não ser na corrida, a se manter ali para não parar. E aí logo depois, né, ou até durante mesmo, você consegue articular algumas ideias durante o dia, colocar, né, alinhamentos de coisas que você estava planejando, mas não conseguia. Então isso me ajuda demais. Quando eu comecei também, eu entrei no processo de que como que eu iria manter esse ritmo se eu não tinha conhecido os próximos que corriam. Então eu comecei um pouco, não sozinho, mas assim, um pouco mais individual na corrida. Porque não foi uma coisa que chegaram para mim e apresentaram, mas eu via pessoas correndo e tudo mais. E o que me fez, né, manter foco foi estar no grupo, né, de pessoas que correm, que às vezes você está desanimado e as pessoas estão lá postando que está correndo, então te incentiva a correr. E o principal mesmo que eu falo, que hoje me manteve muito aceso na corrida, é você ter provas-alvo, né? Então eu gosto de ter provas que vão me desafiar e vão me fazer treinar para que eu possa manter, né, um objetivo traçado. E nesse momento eu tenho uma prova-alvo que, como eu já falei, eu sou aqui de Minas, então vai ter uma prova em BH, que é a meia maratona de BH. São 21 quilômetros, né? São realizados ali na Orla da Pampulha. Então essa é minha prova-alvo, estou treinando para ela. E para ser bem sincero, a corrida é uma coisa tão interessante que quando você começa, às vezes muitas pessoas vão achar louco, né? Poxa, o cara tá acordando 5h30 da manhã para correr no frio, aquela coisa toda, né? As pessoas acabam tendo esse julgamento. Eu mesmo já tive quando eu não corria, e hoje eu vivo isso, né? Então eu acho muito interessante. Mas, cara, é muito legal quando você tá correndo. Às vezes eu recebo relatos de algumas pessoas próximas, né, que falam assim: poxa, eu comecei a correr por sua causa, você me incentivou, obrigado, né? E isso não tem preço, né? A pessoa virar e falar que você conseguiu fazer parte de algum processo de melhora dela. Então eu gosto de usar a corrida, sabe, como essa válvula de escape, né? Cada um vai ter a sua válvula de escape. Alguns vão para algum lugar para ficar relaxado, outros vão para
festas, outros vão ficar mais tranquilos lendo um livro, outros vão curtir de uma outra forma. E a minha válvula de escape é a corrida. E eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo vão se identificar. Então, e receber alguns relatos é uma dessas formas que me mantém aceso para continuar correndo, para continuar melhorando, né, tanto na parte pessoal quanto contribuindo para as pessoas que estão à minha volta, né? Porque às vezes a gente está incentivando alguém, tá vendo seus stories, por mais que a pessoa não tá respondendo, não tá fazendo nada, não tá curtindo, mas uma hora ou outra você pode estar sendo inspiração para ela e você nem sabe disso. Então, para fechar o vídeo, eu quero que vocês fiquem com aquela frase que eu falei no início. Espero que vocês possam encontrar algum esporte, alguma atividade, alguma forma que vocês possam cansar o corpo e distrair a mente, porque isso vai ajudar demais na reorganização e no planejamento de ideias que vocês vão ter durante esse momento. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa um joinha aqui embaixo, curte e, se possível, compartilha, que vai ajudar demais. Valeu e logo mais a gente tem mais vídeos. Tamo junto!